E aí, Dev, a gente vai continuar aqui as nossas aulas de Grafana. Hoje a gente vai ver um outro tipo de gráfico aqui do Grafana, que é o gráfico de linha. E a gente teve um pedido nos comentários da aula passada que eu achei muito pertinente, muito interessante, que eu vou mostrar aqui hoje, que eu já vou adiantar um pouquinho desse conteúdo, que é a parte de configuração de filtros, para a gente começar a deixar os nossos gráficos dinâmicos. E no caso aqui eu vou focar em um dos filtros que a gente vai utilizar aqui nessa aula hoje, que é o filtro de data, certo? É o filtro aqui de data, aqui de cima do Grafana mesmo. É um filtro padrão que tem do Grafana. Ele já tem algumas funções aqui de pegar as últimas 6 horas, o dia, ontem e coisas do tipo, certo? E a gente vai utilizar ele para a gente mostrar um exemplo aqui hoje com o nosso gráfico de linha. Essa dúvida ela foi deixada por um comentário da Laís Vasconcelos. Eu vou estar deixando o comentário aqui dela aqui, explicando que ela queria entender um pouquinho mais sobre essa questão dos filtros, né, de como a gente faz gráficos dinâmicos. E ela está dizendo que está estudando essa parte de Grafana para monitoramento de dados. Eu acho isso muito interessante. Parabéns aí, Laís. E obrigado pela participação no vídeo anterior, nos comentários. E espero que outras pessoas aí consigam estar se sentindo incentivadas a estarem colocando comentários, pedindo alguns conteúdos, porque a gente tenta dar bastante atenção aqui para o comentário de vocês, certo? Então vamos lá. Inicialmente, né, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai povoar uma tabela nova, né? A gente vai usar um outro exemplo aqui, que não vai ser esse de dado demográfico, a gente vai utilizar um exemplo um pouco mais focado para o gráfico de linha, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai criar essa tabela nova e como é que a gente vai povoar ela no Postgres, certo? Lá no PGAdmin. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui no ChatGPT, eu já tenho uma consulta aqui que eu fiz, e eu vou explicar um pouquinho de qual foi a lógica que eu utilizei para estar criando essa consulta e como é que o ChatGPT me deu essa resposta que a gente vai utilizar para colocar lá no PGAdmin. Lembrando que eu estou utilizando ele aqui para mostrar para vocês algumas formas agilizadas de vocês estarem conseguindo ter essa dinâmica aqui com o PGAdmin para ser mais fácil para vocês aí estarem conseguindo pegar os códigos para estarem utilizando aqui nas aulas, certo? Eu pedi aqui para o chat para ele me criar uma tabela que tem um ID autogerado e uma data autogerada também no momento que o dado é inserido, ou seja, ele vai pegar a data de quando o dado vai ser inserido. E também uma informação do tipo do veículo, uma informação de placa e uma informação de latitude e longitude. É algum dado aqui aleatório que eu vou utilizar, mas para a gente ter também um exemplo para outra aula que a gente vai ter de gráficos georreferenciados com mapa, certo? E aqui ele explicou bem direitinho, né, que ele colocou essas propriedades, que é o ID, a data, o tipo do veículo, placa, latitude e longitude, né, do veículo. E aqui ele vai estar dizendo aqui como é que a gente vai criar essa tabela. E como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o código de criar a tabela. Nem vou conferir muito não, porque eu já testei ela e já sei que ela está funcionando bem direitinho. Eu vou chegar aqui em Tables e aí eu vou abrir o QE2 dele. E aí eu já vou jogar esse código aqui dentro. E aí eu vou modificar só o nome da tabela para exemplo 2. E aí eu já vou executar. E aí se a gente abrir aqui Tables, a gente vai ver que, no caso aqui ele não atualizou, né? Então eu vou dar um refresh. A gente vai ver que ele criou aqui exemplo 2, certo? Com as colunas que ele indicou lá no script. Então tá aqui, ID, data, tipo veículo, placa, latitude e longitude. E aí eu vou povoar essa tabela aqui com alguns dados e eu também vou pedir para o ChatGPT criar esses dados para mim. Então eu vou vir bem aqui no ChatGPT e dizer o seguinte: eu quero que você gere 20 inserções aleatórias para o meu banco em coordenadas de Fortaleza. Então, eu pedi para ele criar aqui esse código. Ele colocou aqui, certo? Esse código aqui que vai gerar 20 dados aleatórios no nosso banco. Eu vou simplesmente confiar nele, que isso aqui vai dar certo. Então, eu vou vir aqui no Postgres de novo. Vou dar QE2 aqui na minha tabela. Eu vou adicionar aqui o script. E aí, eu vou só mudar aqui o nome da tabela também, né? Que eu modifiquei ele. E eu vou executar esse script aqui. E prontinho. Aí ele vai ter gerado aqui para mim 20 resultados dentro da minha tabela. Como é que eu faço para ver? Eu venho aqui em Scripts. Venho em Select, aí eu vou executar esse script aqui de Select e ele vai me mostrar aqui 20 resultados aqui, a latitude e longitude está batendo certinho aqui com as latitudes e longitudes de Fortaleza, certo? E aí, o que é que eu vou precisar para esse exemplo aqui? É importante que a gente veja que ele tem as características aqui da data, certo? Porém, né, essa data aqui, ela vai ter a data só de um dia, né? Vai ser só do momento aqui que eu inseri. Então, eu não vou conseguir mostrar com exatidão como o filtro de data ele vai modificar de um dia para o outro, né? Mas eu vou ensinar a lógica aqui para mostrar para vocês como ele vai se ajustar em relação à data. Certo? Porque quando eu, por exemplo, eu filtrar o dia de ontem, como não tem dado aqui de ontem, ele vai vir em uma tabela zerada. Mas a lógica ela vai estar respeitando o que deveria estar respeitando. Então vamos lá.
Vindo aqui no nosso Grafana, eu vou criar aqui uma nova tabela. Aí eu vou fazer uma consulta aqui na nossa tabela para exemplos 2. Eu vou escolher aqui um campo que vai ser o tipo do veículo, que vai ser um dos campos que a gente vai usar na nossa tabela. Parecido lá com o dado demográfico, né, que a gente utilizava o campo de idade, fazer uma contagem, eu vou fazer aqui uma agregação por tipo de veículo. E aí vamos explicar aqui um pouquinho antes, né, para que vai servir o gráfico de linha diferente do gráfico de barra. O gráfico de barra, que nem eu mostrei lá, ele vai mostrar um aspecto mais básico do dado, né? Ele vai mostrar só um quantitativo, ele não tem uma agregação que vai ser muito complexa em relação ali à leitura do dado. Normalmente a gente vai precisar que o gráfico de barra ele tenha uma leitura assim mais visual e prática de um dado mais simples, que não expliquei a aula passada, mas o gráfico de linha que a gente vai mostrar aqui, ele vai mostrar para a gente alguns comparativos. Então eu vou colocar aqui para ele conseguir comparar entre tipos de veículos diferentes. Por exemplo, eu quero saber o quantitativo do veículo por data, né, em relação ao tipo, seja carro ou seja moto, e aí a gente consiga verificar ali se está tendo mais fluxo de veículo de carro, mais fluxo de veículo de moto em um determinado dia da semana ou conjunto de datas ali, a gente vai conseguir agregar isso aí, certo? Então, eu vou colocar aqui tipo de veículo, certo? Eu vou colocar que eu quero também a contagem de todos eles, certo? Que nem eu fiz lá com o tipo lá de idade. Aí eu vou colocar aqui que eu quero agregar por tipo de veículo. Então eu vou executar isso aqui, ver o que é que ele está me retornando inicialmente. E tá aqui, eu tenho caminhão, ele tem 4, moto, ele tem 11 e carro, ele tem 5, certo? Só que aí, se eu colocar só dessa forma, veja que a visualização dele provavelmente vai ficar muito melhor se for um dado de barra, certo? Porque ele só tem uma categoria e uma quantidade. Só que como eu quero um gráfico de linha, e o próprio nome do gráfico de linha ele já indicia aqui em cima, está aqui como spoiler, né? Ele é um time series, eu vou querer também cálculo de tempo, de onde aqueles dados estão sendo calculados, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou adicionar o campo de data também. E aí, quando eu colocar aqui o campo de data, que eu adicionar a minha consulta, eu também tenho que agrupar por esse campo de data, certo? Da mesma forma que a gente faz ali pelo tipo de veículo. Então, eu tenho duas agregações aqui nessa minha consulta. Se eu atualizo aqui, olha só, ele vai vir o tipo do veículo, contagem e a data. E aí eu posso vir aqui e ver que se eu colocar no modo de visualização, ele vai estar até tentando renderizar o nosso gráfico aqui de linha, porém, ele não vai estar mostrando nada. Por quê? Porque o gráfico de linha, que nem eu falei, ele vai tentar desagregar, de certa forma, né? Ele vai tentar separar ali os valores que a gente vai estar querendo exibir, né? Ele vai tentar fazer um comparativo. Se eu tenho aqui que ele já está trazendo carro, caminhão e moto, então ele não está tendo necessariamente algo que ele consiga separar. Então eu preciso que esses valores aqui de carro, caminhão e moto, eles estejam separados para que ele consiga fazer a comparação entre linhas desses valores, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é acionar o filtro, certo? E aí o filtro eu posso colocar da seguinte forma. Eu venho aqui, escolho aqui o tipo de veículo e eu digo que eu quero igual a carro, certo? E quando eu colocar aqui que ele vai ser igual a carro, atualizar, vai ter só a informação de carro aqui. Quando eu for lá na visualização, ele vai me mostrar aqui, ó, que o carro ele já conseguiu colocar aqui numa posição no gráfico. Como eu falei, como a gente só tem dado de uma data específica, ele vai colocar aqui só um ponto solto, né? Porque é aquela data específica onde a gente adicionou. Então a gente teria que ter um fluxo maior de datas aqui para a gente conseguir observar essa linha sendo formada. E aí, o que a gente faz para mostrar os outros pontos, né, de caminhão e de moto também aqui? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai minimizar aqui essa keyword, vai adicionar outra keyword e vai fazer a mesma consulta, só que filtrando pelo outro tipo de veículo. Então eu vou fazer aqui, cortar aqui e daqui a pouco eu volto com essa consulta. Prontinho, voltando aqui, certo? Agora a gente já tem as 3 consultas. Esse ponto amarelo aqui, ele é o de moto. Esse daqui é o de carro, que é o verde, e o azul é o de caminhão, que só tem 4. Eles estão todos na mesma data, por isso que eles estão aparecendo aqui um em cima do outro, né? E aí a gente pode também, né, personalizar aqui esses nomes para que fique mais semântico, né, a nossa utilização do gráfico. Então, como é que a gente faz para personalizar esse nome aqui? A gente vem aqui em consulta, certo? Aqui no A,
Aí a gente vai vir aqui no código, bem aqui onde a gente tem contagem, a gente vai colocar S, carro. E aí, quando a gente atualizar o código, ele vai mudar aqui o nome da legenda, porque ele está nomeando esse campo aqui de seleção para carro, certo? Com aspas duplas, certo? Se colocar aspas simples, vai dar erro aqui. Aí a gente faz a mesma coisa para as outras queues. A gente vem aqui no modo código, vem em contagem, aí vem aqui e coloca S, aqui é moto, roda, certo? E na C, a mesma coisa, a gente vem aqui em código, coloca S, caminhão. Prontinho. E aí a gente vai ter os 3 dados aqui adicionados, certo? Pronto, perfeito. Mais alguns detalhes aqui, antes da gente fazer a parte de filtro, é que a gente tá com o horário aqui, se você reparar bem, ele tá errado, né? Porque ele tá com 11 horas, sendo que o nosso horário é 14. Isso é por conta do fuso horário, certo, gente? Então, se a gente vir aqui, a gente só tem que verificar se ele tá aqui com o fuso horário -3, ele tá. Então, isso aqui às vezes é um errinho que o próprio Grafana tem em relação ao banco, certo? O banco ele tá com o fuso horário setado e o Grafana tá com o fuso horário sendo respeitado pelo -3, que é o daqui do Brasil. Então, como os dois estão setados, às vezes eles dão essa divergência e aí tem algumas formazinhas de a gente corrigir. Uma das formas de corrigir, né, é a gente pegar aqui na própria aba aqui de horário, vir aqui onde está setado o fuso horário -3 e mudar para o 0, certo? E aí você fala, mas o certo seria o 3. Porém, como no banco ele já está setado o fuso horário do Brasil, então se a gente setar lá no banco e aqui no Grafana, ele vai ficar -3, -3, aí vai acabar realmente indo para 11 horas, certo? Ou vocês também podem setar na própria queue uma subtração ali de 3 horas também, ou somatório de 3 horas, caso ali esteja errado ali para ajustar, certo? Não é a forma mais ideal de estar sendo ajustada, isso aí é interessante a gente padronizar no banco, né, que o horário ele vai vir setado ali o padrão e depois a gente pode ajustar aqui no Grafana ou realmente fazer dessa forma, deixar lá o horário ajustado no banco e ajustar aqui no Grafana para que ele respeite a faixa de horário do dado que está sendo adicionado, certo? O que a gente pode fazer aqui novamente é mostrar também para vocês como é que seria o caso de a gente estar adicionando mais alguns dados, certo? Um pouquinho mais à frente aqui no tempo. Como eu adicionei esses dados aqui às 1h56, se eu adicionar outra agora que é 14 horas, vocês vão ver que ele vai colocar um ponto um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Aqui no PGAdmin eu vou reexecutar aquele script que eu tinha feito da adição, né, dos 20 resultados aqui no banco. Então se eu vim aqui e adicionar mais 20, né, ele vai adicionar para o horário de agora. E se eu vim aqui e atualizar no Grafana, veja que olha só, ele aumentou um pouquinho aqui os resultados, colocou mais para frente e por aí vai, né? Então, isso que é legal no Grafana. A gente consegue setar, né, que ele vá acompanhando o monitoramento dos dados que estão sendo adicionados no banco, que é exatamente a utilização dele, certo? E a gente já está começando a ver como isso é na prática. A gente também pode setar que esse refresh aqui ele seja dado automaticamente, de tempo em tempo, tem na própria configuração lá do Grafana. Mas vamos finalizar hoje com o conteúdo lá da Laís, certo? Que perguntou, que é como é que a gente faz o filtro para deixar esse gráfico dinâmico em relação à consulta aqui. E aí, esse fluxo aqui ele vai ser muito simples. A gente vai entrar aqui na nossa consulta, certo? Ela já está aqui em forma de código. O que eu vou fazer é adicionar aqui na nossa parte de where. Eu vou só dar uma organizadazinha aqui, porque dá um pouquinho de agonia isso aqui tudo em linha, certo? Eu vou colocar a parte aqui de select um pouco mais para baixo, dar um tab e colocar aqui também o from na formatação um pouco mais para baixo, dar um tab aqui nele, fazer aqui com o where também, e aí coloca aqui o resultado aqui dentro dele, tudo indentadozinho para ficar mais organizado esse código aqui. Eu acho que é muito importante essa parte de indentação. E aí a gente vai fazer o seguinte, na coluna aqui de where, a gente vai colocar um filtro que é o filtro de data do próprio Grafana, que a gente vai chamar da seguinte forma, and, que é para a gente adicionar uma outra condicional, certo? Além da que a gente já tem, porque a gente já tem essa daqui que é do tipo de veículo. E aí eu vou colocar cifrão, underline, e ele já vai completar aqui para mim, ó, que eu posso colocar esse time filter, que é exatamente ele, certo? Que é cifrão, underline, underline, time filter, que é o filtro padrão de data do Grafana. E aí eu vou colocar o atributo que guarda a minha data, que é o
data. E aí eu vou colocar essa mesma busca aqui nas outras 3 consultas, certo? Então eu vou aqui copiar, certo? E aí eu vou lá na outra consulta, na B. Então eu vou colocar aqui nas outras consultas e organizar aqui o código e eu volto já já. Prontinho, com o filtro aplicado agora nas 3 consultas, a gente já tem a ideia de que todas elas vão funcionar a partir do filtro de data, certo? E aí, o importante para a gente ver aqui é que caso a gente volte aqui na data relativa ao dia de ontem, né? Aqui ela está pegando as últimas 6 horas, mas se eu vir aqui e colocar yesterday, aí ele vai pegar o dado de ontem, porém o dado de ontem não teve nenhuma contagem, certo? Então não vai aparecer resultado nenhum. Mas a gente pode conseguir também exemplificar isso de uma forma bem simples, pedindo também para o ChatGPT gerar alguns resultados para o dia de ontem. Então vamos lá. Eu estou aqui no ChatGPT e eu vou fazer a mesma consulta que eu pedi para ele, só que para dados de ontem. Então vamos lá. Pode gerar para mim a mesma consulta, só que adicionando dados na data de ontem e gerando, em vez de 20, 100 inserções. Eu posso também falar isso, né? Eu posso colocar a quantidade de inserções que eu quiser para povoar aqui o banco. E aí, pronto, ele gerou aqui um código, porém, né, ele colocou para ele colocar na mesma data de agora, só que no dia de ontem, né? Então ele vai gerar só que é um ponto só, né? Ontem, só que eu queria que ele colocasse em horas aleatórias, então eu vou pedir exatamente isso para ele também. Pode fazer adicionando em horários aleatórios de ontem. E aqui está, certo? Ele gerou esse script aqui, colocando em datas aleatórias de ontem, com uma amostragem de 100 resultados. Então eu vou copiar esse script, vou aqui no meu pgadmin, colocar aqui no lugar desse script que eu já tinha adicionado. E aí, se eu der um play aqui, ele vai reclamar aqui que o nome da tabela está errado. Eu vou só adicionar aqui o nome da tabela que estava configurado. Exemplo 2. Vou dar o play. Prontinho, ele adicionou 100 resultados. Eu vou vir aqui na nossa tabela, atualizar. E olha só, ele vai ter adicionado vários eventos no dia de ontem. Só que aí ele colocou várias unidades, né? Eu posso querer aqui que ele adicione de novo, né, para a gente ver se ele vai dar alguma variação, né? Mas simplesmente ele adicionou mais unidades, né, em horários diferentes. Ele está com uma unidade em cada horário. Mas é só para a gente entender aqui, né, que a gente pode estar gerando aqui uma amostragem para o nosso banco, né? E aí, se a gente coloca uma data para hoje, né, ele vai vir os resultados de hoje. E se a gente colocar a data para ontem, ele vai vir os resultados de ontem, mas o interessante é a gente ter uma forma de a gente estar recebendo esse dado de forma dinâmica, e aí a gente está tendo esse gráfico sendo atualizado constantemente. Então a gente vai salvar ele aqui, aplicar, e aí eu vou também mostrar aqui para vocês que bem aqui eu posso estar tendo essa atualização de 5 em 5 segundos, por exemplo, e aí quando eu adiciono o dado lá no banco, ele já vai estar atualizando essa consulta para mim de 5 em 5 segundos, e aí eu posso demonstrar isso da seguinte forma. Se eu pego essa inserção antiga que ele tinha me feito, né, de 20 resultados, eu vou copiar ela aqui, né? Aí eu vou dar uma olhada aqui no meu Grafana, e ao adicionar esse script aqui no nosso banco, deixa eu só mudar aqui o nome da tabela de novo, exemplo 2, prontinho, adicionei, e olha só, ele já modificou aqui no nosso gráfico. Se eu adicionar novamente, né, ele vai, depois de 5 segundinhos aqui, atualizar de novo e dar um monitoramento desses dados aqui. E vejam só, né, ele já modificou. E assim sucessivamente. Então, quando a gente tem um modelo de inserção em um banco que a gente quer ficar observando essas inserções ao longo do tempo, é exatamente assim que a gente vai fazer. E o gráfico de linha vai ser o possibilitante aqui para a gente estar vendo isso classificado, né, de acordo com o tipo de veículo, nesse exemplo aqui, certo? Então vamos dar uma revisadazinha no que a gente fez hoje. Vou passar um pouquinho mais ali sobre a explicação do filtro para vocês entenderem bem como é que esse filtro de data está funcionando, né? Voltando aqui só para a gente demonstrar, né? Se eu voltar aqui nos resultados de ontem, ele vai estar mostrando os resultados de ontem. E se eu estiver colocando aqui os resultados de 6 horas atrás, ele vai estar mostrando aqui o resultado das últimas 6 horas e assim sucessivamente de forma dinâmica, né, em relação à consulta que a gente estiver fazendo. Na próxima aula a gente também vai mostrar outros tipos de variáveis, certo, para a gente estar controlando isso, mas vamos lá fazer a revisão da aula de hoje. O que a gente fez então aqui foi montar 3 consultas aqui
bem semelhantes, certo? As 3 consultas aqui, elas vão pesquisar o tipo de veículo separadamente, carro, moto, caminhão. O modelo dessa consulta aqui, a gente vai estar puxando da nossa tabela de exemplo 2, pegando o tipo de veículo e a data dele, né, e agregando, né, a contagem para esses 2 tipos de dados, contando eles, certo? E a gente vai dar aquele group by, né, pelo tipo de veículo e data para eles serem agregados. E também a gente aprendeu que a gente pode fazer esse filtro para a gente separar o modelo de dado, né, pelo de carro aqui, né? E a gente fez a mesma coisa nos outros, né? Se eu vim aqui no builder desse outro aqui, a gente vai ter a mesma montagem, né? Exemplo 2, puxando a coluna de tipo de veículo, data e contando por todos, né? Agregando por tipo de veículo e data e filtrando por tipo de veículo, moto. Da mesma forma lá no caminhão, certo? E aí o interessante é a gente também ter a possibilidade de estar adicionando esse filtro, que é um filtro que a gente usa a partir dessa data dinâmica do próprio Grafana, né? Que a gente pode ajustar aqui a data onde a gente está consultando os dados e ele já vai trazer o dado ajustado para aquela data. Então, só lembrando também que o filtro ele vai ter a especificação do horário que está configurado lá no banco, certo? Então, pode ser que, caso vocês estejam se deparando com a situação de que está vindo 3 horas atrasado, 3 horas para mais, é por conta dessa questão do fuso horário. É uma configuração que se faz aqui no filtro do Grafana. A gente pode modificar o fuso horário ou lá no banco, certo? Modificar o fuso horário de quando é adicionado lá no banco. Mas o intuito do filtro é sempre que, de forma dinâmica, ele pegar alguma modificação aqui nessa variável de time filter, ele já vá nesse campo aqui de data, que é um campo que a gente tem no nosso banco, pegar um time range, né, entre o início desse time filter, né, que como a gente pega aqui 6 horas, ele vai estar pegando dessa forma aqui que ele está indicando, né, uma data 6 horas antes e 6 horas depois de agora, né, e comparando com esse dado lá no banco. Então, se o dado do banco ele tiver uma data entre essas duas, a gente vai ter esse dado sendo trazido aqui para a gente. Se eu pegar aqui o filtro, por exemplo, que nem a gente fez o exemplo de ontem, ele vai estar pegando ali um dado de meia-noite até 23 horas do dia de ontem, e aí ele vai trazer todos os resultados que tem no banco que estejam entre esse time range lá no nosso banco, certo? Esse filtro aqui também, para concluir, ele é um filtro que ele é padrão do Grafana. Quando a gente tem essa utilização aqui do cifrão, normalmente é uma variável que a gente aplica do próprio Grafana. Então, eu vou estar mostrando outras aqui para vocês estarem fazendo cada vez mais esses gráficos dinâmicos, baseados em variáveis do que o Grafana entrega aqui para a gente, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. Deixem um like aí, comentem para caso vocês tenham mais dúvidas e também se inscrevam no canal para dar aquela força e até a próxima, viu, gente? Valeu!